Olá, turma, tudo bom? Henrique aqui e hoje nós vamos aprender a trabalhar com vetor de registros. Na verdade, o vetor ele não mudou o nosso conhecimento, né? O nosso entendimento. O vetor continua sendo uma variável onde a gente pode armazenar uma série de valores organizados pelo índice. Tá? Então, aquele conceito que vocês já sabem e já aprendeu, já utilizou várias vezes. Agora, qual é a diferença? Nós vamos, para cada índice do meu vetor, vamos ter uma estrutura, um registro. Então, acompanhando aquele último exemplo que nós fizemos, né? Eu tenho agência, conta e saldo. Eu tenho uma estrutura, eu tenho um struct que está organizado para armazenar agência, conta e saldo. Demos o nome de dados para essa estrutura, né? E agora a gente vai criar um vetor desse registro, tá? Como que a gente faz isso daqui? Muito simples, um conceito o mesmo, né? Lembrando mais uma vez, quando eu quero declarar uma variável do tipo inteiro, a gente coloca o tipo dela e o nome da variável, né? Int valor, ok? Só como exemplo. Nesse caso nosso agora, eu vou criar o quê? Um vetor para esta estrutura, para esse registro. Então, eu vou colocar qual é o nome da estrutura? Dados. Eu vou chamar de clientes, tá? E vou colocar aqui, não é um vetor? Eu vou colocar o tamanho desse vetor. Nesse exemplo, nós vamos trabalhar com 3 elementos. 0, 1, 2. Nós já sabemos que um vetor, o primeiro elemento tem um índice 0, o segundo elemento o índice 1 e o terceiro elemento o índice 2, sendo um vetor de 3 elementos. Tá? Maravilha. Então já criamos o nosso vetor de registros. A única diferença é muito simples. A única diferença é que, em vez de a gente colocar o tipo de dado que nós já estávamos acostumados, inteiro, float, né, a gente usou o quê? Uma struct, um registro, né, uma estrutura que guarda uma série de valores para cada índice deles. Para a gente exemplificar isso daqui e ver na prática, né, eu vou criar uma estrutura de repetição para percorrer este vetor. Então, eu vou colocar para índice i igual a 0, enquanto i for menor que 3, e o meu incrementador, vou colocar aqui o i mais, está aqui o meu, a minha estrutura de repetição, né, o for. Eu vou fazer o seguinte, como nesta estrutura a agência é a mesma, vamos assumir que a agência vai ser a mesma para todos os clientes, então eu vou colocar aqui, ó, clientes, índice i, que eu vou utilizar, né? Eu vou começar alimentando esse vetor pelo primeiro elemento, que é índice 0. O meu for vai iniciar com 0. Tá? Então, cliente índice i, eu tenho que indicar agora a agência e eu vou usar a agência. O que é essa agência? Essa agência é uma constante que a gente declarou lá em cima, ó. Tá? Então é uma agência 1001. Por quê? A agência vai ser fixa, então todos os elementos do meu vetor vai ter a mesma agência. Os clientes vão ser todos da mesma agência. Clientes, agora, índice i, ponto, o número da conta, tá? Como que eu quero armazenar isso daqui agora? Não é um valor fixo. Eu quero deixar o cliente, né, o usuário, digitar o valor. Então, eu posso usar, por exemplo, agora, para armazenar dentro do número da conta, eu vou usar um scanf. Scanf. Nós já fizemos isso, né? %i, vírgula, e aqui a gente vai colocar e comercial e terminar aqui a nossa linha de comando, tá?
gente vai fazer a mesma coisa para o saldo, só vai mudar aqui o finalzinho, que vai ser ponto saldo. Então, eu vou estar alimentando esse vetor. Agência, valor fixo, número da conta e saldo, o usuário vai digitar. Vamos agora verificar, né, imprimir esse vetor e todos os seus elementos dentro dele. Então vamos lá, vou fazer um outro for agora, mesma coisa, né, para i igual a 0, enquanto i menor que 3, o meu incrementador, i mais mais, e vou fazer o quê? Um printf, quero imprimir o valor, né? Vou colocar aqui contra barra n para a gente pular a linha. Agência, %i, onde vai ser impresso a variável. E aqui eu vou colocar cliente, índice, o primeiro vai ser índice i, né, que vai ser o índice 0, ponto, clientes. Legal isso daqui, ó. Eu coloquei ponto, não apareceu nada. Geralmente, né, ele dá a sugestão. Então, peraí, então já percebi que tem alguma coisa errada. Então vamos colocar o S aqui, porque a variável é clientes. Agora, quando eu dou o ponto, ó, opa, apareceu? Já sei que tá certinho. Número da agência. Maravilha. E eu vou colocar aqui um printf. Vou pular a linha também, tá? Contra barra n. Vou colocar aqui, ó, conta, 2 pontos, %i, vírgula, saldo, imprimir na mesma linha, 2 pontos, %i, pular uma linha, e agora eu vou colocar as duas variáveis, que é clientes, índice i, ponto, eu vou imprimir primeiro a conta. Então tá aqui, conta, vírgula, clientes, índice i, ponto, e agora o saldo. Ok? Vou salvar e executar. Ele já faz isso automático, compilar e executar. Beleza. Ah, o i aqui saiu minúsculo. Quer dizer, saiu maiúsculo, é minúsculo. Show. Maravilha. Então vamos lá. Primeira carga de dados. Eu estou digitando a conta e depois o saldo, né? Então vou colocar 1 e 1, só para ficar mais fácil depois a gente fazer a leitura do segundo elemento. Eu tenho 3 elementos no meu vetor, é um vetor de 3 elementos. Do segundo elemento eu vou colocar 2 para o número da conta, 2 para o saldo. Para o terceiro elemento, 3 e 3. E agora ele vai imprimir, ó, a agência seguiu o mesmo número, porque é uma constante, tá? E a conta 1, saldo 1, o segundo elemento do vetor, conta 2, saldo 2, conta 3, saldo 3. Fiz a impressão todinha. Vou deixar aqui como sugestão para vocês completarem. O que ficou aqui um pouquinho falho aqui? Na verdade não é falho, ficou que a gente poderia melhorar, aprimorar. Aqui vocês viram que quando a gente executa, deixa eu voltar a tela aqui, quando a gente executa, a gente digita a conta e o saldo, mas eu não sei, eu estou digitando aqui porque nós programamos, nós desenvolvemos e a gente sabe o que nós acabamos de fazer, tá? Mas ficaria bem melhor se a gente estivesse pedindo, digite o número da conta, aí a pessoa digita o número da conta, 12, digite o saldo, R$500, digite o número de outra conta, sei lá, digite o saldo, R$600, digite o número da terceira conta, tal, digite o saldo da terceira conta, 400, aí ele imprimiria o valor da forma
do jeito que está aqui, né? De uma forma mais visual. Aqui não está visual. Essa entrada de dados aqui não está visual. Então fica como sugestão para vocês completarem isso daí, tá? É muito simples. Qualquer coisa vocês podem me acionar, mas é muito simples. Bastaria o quê? A gente colocar aqui, ó, antes do scanf, a gente colocar o... Eu não vou fazer. Printf, e só colocar a mensagem. Digite o número da conta. E depois, antes do scanf aqui, ó, colocar digite o número do saldo, tá? Então fica aí para vocês completarem, tá bom? Então, vimos aqui um exemplo de como trabalhar com um vetor de registros, ok? Um abraço, até a próxima aí, gente.